Fala rapaziada, tá começando agora mais um vídeo aqui no meu canal. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou estar mostrando para vocês um indicador muito top, que é o indicador RSI, mas ele contém um alerta quando ele chega nas regiões que são importantes para nós, que é os 30, os 50% e os 70%. Então se liga no vídeo, já se inscreva no canal, não fique pulando de pedaço em pedaço para você não perder nenhum detalhe, que o vídeo vai estar muito top, vocês vão aprender demais. Galera, hoje eu vou estar mostrando esse indicador para vocês que todo mundo já conhece aí, que é o famoso RSI. Só que esse aqui ele tem um diferencial. E qual que é esse diferencial desse indicador? Ele dá um alerta para vocês quando ele faz o rompimento da zona de 70 ou da zona de 30. Rapaziada, todo mundo sabe que não supostamente porque o indicador mostrou uma sobrevenda ou uma sobrecompra, que ele pode estar fazendo um movimento de queda ou movimento de alta, entendeu? Porque senão, se fosse assim, seria muito fácil, né? Então, logicamente que muitas vezes o indicador pode estar mostrando uma sobrecompra e ele continuar naquela base da sobrecompra, igualmente na sobrevenda, entendeu? Mas, tratando aqui do RSI e que ele tem um alerta, o que pode sinalizar para vocês e o que isso pode estar ajudando na análise de vocês? Que quando o indicador sinalizar, ele vai soar um alerta na sua tela, uma sobrevenda ou uma sobrecompra, você já pode começar a ficar de olho e esperando uma compra no rompimento da última máxima, entendeu? Ou uma venda no rompimento da última mínima. Como vocês podem estar vendo aqui na tela agora, estaria dando duas operações. Uma seria aqui, entendeu? Aqui a gente está no ativo XAUSD. Daria estar pegando essa pernada de venda aqui. E outra seria essa aqui, que daria para estar pegando uma pernada de compra. E por que eu tenho esses 70, o 50 e o 30? Porque quando o RSI, que eu uso ele com um TDI, ele está sinalizando, ele está trabalhando acima da zona dos 50%, eu busco mais operações de compra. E isso, logicamente, se ele estiver trabalhando abaixo de 50%, que eu vou estar procurando mais operações de venda, entendeu? E olha como esse indicador é bom. Eu uso ele, só que eu uso ele na forma com o TDI, que eu já mostrei aqui para vocês, que eu uso ele junto com a banda de Bollinger e duas médias e três médias no gráfico, para utilizar o método do Oliver, entendeu? Então, olha aqui ele chegou a ficar na região, entendeu? Porque não necessariamente ele vai ter que fazer o rompimento, entendeu? Vocês podem ver que ele deu vários toques na região de 70, até que não aguentou mais, entendeu? E ele caiu. Até se vocês repararem numa divergência do RSI aqui embaixo. Por quê? Ele deu um topo, foi mais alto que esse topo aqui. Só que esse topo aqui no gráfico, nos candles, ele foi mais alto. No RSI, ele já foi mais baixo. Consequentemente, o outro topo que ele deu aqui, ó, ele também já foi mais baixo. Então, ele estava sinalizando que ele ia ter uma queda forte. E foi o que aconteceu. A gente teve uma queda aqui de 500 pontos, entendeu? Aqui, ó, outra situação. Ele deu sobrecompra, caiu. Aqui embaixo, como vocês podem ver, ele não precisou romper a região dos 30
do RSI. Então, isso mostra que não necessariamente ele vai precisar romper todas as iões, entendeu? Isso também envolve muito aqui no gráfico, nos candles. Então, eu vou trazendo mais aqui para trás. Ó, outra sobrevenda, um estouro para cima. Aqui ele ficou trabalhando na região dos 50%, até que ele conseguiu fazer o rompimento para cima e conseguiu se manter. Dava pra gente fazer umas comprinhas aqui também. Ó, aqui ele ficou se mantendo na sobrevenda. Vocês podem ver que teve uma queda forte, uma tendência boa aqui. Só que, por mais que ele retornou e saiu do alerta aqui de sobrevenda, o gráfico ainda se comportou trabalhando em movimentos baixos aqui. Até que teve de novo a sobrevenda e teve outro estouro. Olha aqui, ó. Sobrecompra. 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 Olha bem pro gráfico, como ele sinaliza certinho. Olha aqui a divergência. Ele teve uma sobrecompra, um fundo. Aqui o fundo foi mais alto, mas essa sobrecompra já foi mais baixa. Então ele estava sinalizando que uma hora ou outra ele ia dar uma pancada para baixo. Ó, veio até a região dos 50, não conseguiu fazer o rompimento para baixo, retornou para sobrecompra, entendeu? E nisso tudo aqui ele ia estar dando alerta para vocês no gráfico de vocês aí, entendeu? Então aqui, ó a porrada que ele tomou. Ele fez um topo mais alto. Aqui ele fez um fundo mais baixo que o fundo anterior no RSI e tomou uma pancada de 884 pontos. Então, rapaziada, por isso que eu falo para vocês em todos os vídeos, não estude somente os indicadores. Procure se basear mais no preço, mais na movimentação do preço, na estrutura que o gráfico está te mostrando. Porque você juntando isso com um indicador que seja melhor para você, você pode estar tendo bons movimentos, entendeu? E pode estar antecipando de movimentos também que possa ser ruim, evitando tomar um stop, entendeu? Olha aqui, ó, ele deu uma sobrecompra, deu um estourinho para baixo, ó, sobrevenda, estouro para cima, sobrecompra, só que foi bem pequenininha, para vocês verem, ele não conseguiu fazer rompimento desse fundo aqui, ó. Olha aqui, ó, sobrevenda, estouro. Então eu vou estar deixando esse indicador totalmente grátis para vocês estar baixando aí. Eu espero que sirva para vocês. Espero que vocês possam usar com responsabilidade e estudem muito, entendeu? O vídeo de hoje vai ficando por aqui, rapaziada. Espero que vocês se inscrevam no canal, que estejam dando essa força aí, deixando o like, deixe o comentário se você gostou ou não gostou, que eu vou estar lendo todos, se puder respondo todos, entendeu? Mas eu vou estar de olho em tudo que vocês estiverem mandando aí pra mim, e eu vou estar procurando fazer só melhoria pra vocês aqui, beleza? Valeu, rapaziada, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay.